2023 foi um ano ímpar para o setor de tecnologia. A quantidade de novas buzzwords que passaram a fazer parte do cotidiano dos profissionais e das empresas que de alguma maneira trabalham com tecnologia é avassaladora. E talvez a principal dessas buzzwords tenha sido inteligência artificial, definitivamente o tema da moda. A gente pela primeira vez na história começou a perceber a utilização de artefatos de tecnologia assumindo efetivamente o posto de trabalho de pessoas que atuavam na área ou que atuam ainda na área, artefatos esses que estão aprendendo a criar estratégias de ataque e defesa como nunca antes. E chegando ao final de 2023 e entrando em 2024, num momento em que essa buzzword, essa moda passa a ser algo muito concreto na vida das empresas, é muito importante a gente refletir de que forma, não só essa tendência, mas muitas outras, refletir como é que elas impactam o nosso cotidiano, como é que elas vão impactar o nosso dia a dia. E é para falar sobre isso que a gente está aqui hoje. Roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, vice-presidente de operações da ESH Tecnologia e apresentador do Safe Talks, o seu podcast na estrada para o futuro. E hoje a grande ideia não é necessariamente falar sobre esse futuro distante, mas é falar sobre o presente. Como é que determinadas tecnologias e tendências estão impactando e irão impactar no curto prazo as nossas carreiras e as nossas empresas. E para falar sobre isso, a gente está aqui no estúdio com o meu grande amigo Leonardo Camata. O Leonardo Camata é diretor de inovação na ESH Tecnologia e o head da operação do Safe Labs, a nossa unidade de negócio que desenvolve produtos de cibersegurança com tecnologia 100% nacional. Camata, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Safe Talks. Ok, Alan, é um prazer estar aqui com você para a gente poder falar um pouquinho sobre 2024, como é que vai ser, o que a gente espera do próximo ano, os riscos, o que tem de novidade, o que a gente espera encontrar, né, em 2024, com base no que a gente já vivenciou aí do passado. Então é sempre um prazer estar aqui no Safe Talks e com você como host, maior ainda então. Maravilha. E Camata, a ideia é a gente, como você já sabe, ser fiel ao estilo já consolidado do Safe Talks, bater um papo tão descontraído quanto possível. Faz de conta que a gente está numa mesa de bar e a gente está aqui tomando uma cerveja, um uísque, enquanto a gente troca ideias sobre temas que são relevantes para a nossa audiência. E já que nós vamos falar sobre tendências 2024, não dá para a gente começar de outra maneira que não falando de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa, ela passou a fazer parte do dia a dia de uma quantidade muito grande de empresas e ela está afetando todos os setores, todos os segmentos. Eu, pessoalmente, tenho a convicção de que, embora inteligência artificial também seja mais uma das modas que todos os anos surgem na área de tecnologia. Quem não se lembra do metaverso, né? Ano passado, 2022, a gente só falava de metaverso e parecia que se você não tivesse lá, você estava fora do jogo. E hoje, um ano depois, praticamente ninguém mais fala de metaverso. Mas eu acredito que inteligência artificial vai ser um pouco diferente. Eu tenho a crença de que a inteligência artificial vai provavelmente provocar no nosso mundo um impacto similar ou até maior do que aquele que foi provocado pela internet. Se a gente analisar a nossa vida, né, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a nossa vida hoje, ela é completamente diferente por causa desse negócio chamado internet. E eu acredito que a IA tem esse potencial. Em especial quando a gente fala de cibersegurança, né? A gente já está presenciando aí inteligências artificiais capazes de serem treinadas até para aprender o ecossistema de uma empresa que seja alvo, ou para criar estratégias de ataque, ou para criar estratégias de defesa. Como é que você encara isso? Como é que você enxerga esse futuro da inteligência artificial? De que formas essas tecnologias podem se tornar armas que possam nos ajudar a criar um mundo digital mais seguro para a gente poder continuar construindo essa estrada para o futuro? Bom, eu enxergo que a IA, Alan, assim, IA é um termo assim, já vem sendo usado há muitos anos no mercado, né? Então a gente sempre olhava lá alguma ferramenta, alguma solução que fala, né, que tem inteligência artificial, a gente até brincava, né? O cara coloca um else e um if no código e fala que tem IA, né? Mas dessa vez não, realmente
não é um modismo, na minha opinião. Eu lembro quando eu tive aqui no podcast que a gente estava falando sobre as tendências, né, do ano passado, né? E aí o metaverso era uma delas. Eu sempre falava, pô, galera, não me chama para falar de metaverso não, que eu sou um detrator desse negócio, eu não acredito que vai ter, né? Não tem hardware ainda para isso e tal, né? Agora a IA não. A IA eu acho que realmente ela veio para ficar agora, especialmente porque é um modelo diferente de IA, né? Generativo. Antigamente as inteligências artificiais ou as linguagens, o aprendizado de máquina, né? Era para um propósito muito específico. E eu acho que veio para ficar por conta não só do poder de fogo dessas novas inteligências que estão surgindo aí, ChatGPT e pós-ChatGPT, né? Mas por conta da questão de que isso agora está acessível. Você vê um cara de ensino médio usando inteligência artificial para fazer um trabalho de escola. Então, realmente atingiu uma massa que eu acho que é a massa crítica para que daqui para frente isso entre no nosso cotidiano, tá? E aí, obviamente, pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, quando a gente fala de usar a inteligência artificial para o mal, né, sempre tem aquela questão, vai escrever um malware, vai escrever um ransomware, então a gente vai procurar lá alguma IA generativa dessa e pedir para fazer um código e tal. Hoje ela até consegue ajudar, tá, Alan? Você escrever um código desse, né, qualquer, né? Pode ser de uma aplicação web ou com qualquer propósito que você quiser. Mas basicamente hoje a IA ainda não tem a capacidade de escrever o código pronto e te entregar, toma aqui, sai executando e está pronto. Então assim, hoje o cara para poder fazer um malware, um ransomware ou algum artefato malicioso usando IA, ela pode sem dúvida acelerar o processo, porque o cara não parte do zero, ele pode quebrar esse código em vários módulos e a IA ajudar a ir construindo isso. Mas eu ainda sou da crença de que o cara que usa a IA para construir um malware desse tipo, em última instância, ele poderia escrever sozinho, só ia demorar mais tempo, né? Óbvio que isso vai evoluindo, né? Então, essa questão, por exemplo, das IAs mapearem infraestruturas ou os ataques que estão acontecendo, né? Então, hoje em dia, quando você tem um malware desse, um ransomware, ele raríssimas vezes ele é uma coisa monolítica lá que está na máquina do usuário, né? Você sempre tem o centro de controle, que é a parte que está na internet, onde esse malware vai se conectar para buscar novas instruções, né? Então hoje esse buscar novas instruções ainda é uma coisa que precisa ser pré-programada. Então se isso faz aquilo, ou segue um roteiro específico, né? Você imagina que daqui para frente você pode ter um centro de controle desse, que na verdade é uma IA que está por trás e que, dependendo do cenário onde o malware está, ele executa um determinado tipo de ação ou vai por um outro caminho. Então, assim, eu acho que isso é assim, bastante factível de acontecer, tá? E, obviamente, que aí tem uma série de outros tipos de ataques que se beneficiam com IA, né? Você tem um phishing personalizado, você pode ter ataques de engenharia social usando chatbot, que se passa por uma pessoa. Então, assim, automatizar o processo repetitivo, né? Então, se você for pensar num golpe simples de WhatsApp, né? É um processo repetitivo. Quem sabe você não vai ver uma IA do outro lado conversando com as vítimas, né? Então, acho que nessa linha aí a IA ela pode ser usada para o mal, vamos colocar assim. Até o roteiro, né, o speech de quem está do outro lado geralmente é muito padronizado, né? Todo mundo que já recebeu uma ligação dessas dizendo que é um banco, dizendo que é uma companhia de cartão de crédito, percebe que o script é muito similar, né, o tempo todo. E a IA provavelmente vai conseguir aprender isso muito rapidamente, ser até mais reativo até do que um ser humano eventualmente do outro lado. E mais, né? 24 horas. Você não tem mais ali, se você precisava ter uma pessoa para estar conversando com outra, agora você tem uma IA que pode estar conversando com 100, 200, 300 mil pessoas. Então, o escopo da coisa também muda de patamar. Ou seja, dá para concluir que um dos malefícios, digamos assim, da inteligência artificial é que ela vai ampliar significativamente a escala de ação de quem tem má intenção ou quer perpetrar algum tipo de golpe, né? Eu diria que sim. Eu diria que com certeza a IA, ela, da mesma maneira que ela vai aumentar a escala de ação de quem está, né, usando ela para um propósito positivo, o contrário também é verdadeiro. Legal. Né? A recíproca é verdadeira. Você fez uma observação interessante, né, que as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, de que IA virou moda agora, mas isso não é um negócio que vem de hoje, né? Eu me lembro que eu me formei na faculdade em 1992, eu estou ficando velho, né? Em 1993, eu apliquei para um mestrado
e o meu projeto de dissertação do mestrado era na área de inteligência artificial. Felizmente eu não fui aceito para esse mestrado, senão provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas isso já vem, portanto, de mais de 30 anos atrás, né? Exatamente. E o que me parece, né? E aí se você discordar, se você tiver uma visão diferente, você me complementa, mas me parece que o grande elemento responsável por essa popularização foi o nosso amigo ChatGPT, que, como você falou, colocou a IA na mão de um menino de 14 anos fazendo trabalho na escola. Exatamente. Né? E aí a pergunta será que a gente vai ter um killer app, uma aplicação matadora na área de inteligência artificial aplicada a esse nosso mundo de cibersegurança que de alguma maneira popularize ela de uma maneira mais significativa entre as empresas? Eu acho que você vai ter o uso da IA em todos os aspectos de segurança da informação, né? Mas não talvez uma aplicação matadora, né? Então, por exemplo, o ChatGPT. Ele, quando foi lançado, ele tinha um problema, entre aspas, aqui, né, que ele não tinha acesso a uma base em tempo real. A base do ChatGPT ela tinha uma defasagem de alguns anos, né? E mesmo assim o negócio já funcionava, que era uma beleza, né? Com as novas IAs, que aí ninguém está parado, né? Você tem várias que estão surgindo, a ChatGPT, né? Então você tem nuvens privadas que estão aparecendo com as suas próprias IAs, nos mesmos moldes, vamos colocar assim, né? Mas com acesso a bases em tempo real, e o ChatGPT também com acesso a bases em tempo real. Então, assim, eu vou dar uns exemplos práticos aqui que a gente vê, né, e usa dessas inteligências artificiais, de como é que ela pode acelerar o processo, né? Então, vamos dizer que você tem lá um conjunto de logs que é de um ataque em específico, né? Você pode trabalhar com alguém de um time de hunting para poder criar um caso de uso, entender como é que aquilo ali foi. Ou você coloca isso para uma IA processar e fala assim, cara, gera um caso de uso para mim correlacionando esses logs. Ela vai gerar um caso de uso. Não sei como, Alan, mas ela vai gerar um caso de uso para você, ela vai te dar lá bonitinho, né? Então, eu acho que o primeiro uso dessas IAs de maneira generalizada, né, em todas as empresas, né, que tem a ver com segurança da informação, vai ser em acelerar esses processos de resposta a incidente, automatizar a resposta a incidente, ou questões que eventualmente dependam de análise de massa de dados, né? Porque o grande benefício da IA é justamente isso, é pegar uma massa de dados gigantesca e você extrair dali de dentro uma correlação de alguma coisa, né? No final, quando você faz uma pergunta simples para a IA, né? Sei lá, por que o sol aparece amarelo no nosso céu? O que ela está fazendo é correlacionar informações, né? Então, quando a gente traz para o mundo de cibersegurança, você vai ter logs, né? As informações são os logs. Então, eu vejo que todos os produtos vão estar usando isso, tá? Os que não estão ainda estarão usando, e muito em breve, porque ficou muito fácil usar. Então, se alguém abrir agora aí uma IA dessas aí, fazer alguma pergunta de cibersegurança, aposto que vai se surpreender com a resposta, com o nível de detalhe, com o nível de interatividade que você consegue fazer. Então, voltando lá no caso do caso de uso, né? Vamos dizer que ele te deu lá, gerou um caso de uso baseado naquele log, e você, cara, não, beleza, agora adiciona mais esse log aqui. Então, é quase como se fosse um analista que estivesse conversando com você. Então, eu acredito que essa parte do uso positivo da IA, ela também já começou, né? Então, assim, já está em andamento, eu acho que não tem mais volta, não. Talvez seja o momento em que nós vislumbramos e não sabíamos exatamente quando ia chegar, em que efetivamente a tecnologia passa a amplificar a capacidade humana, né? Faz sentido esse raciocínio? Eu acho que sim, porque no final você vai ter um ser humano que vai, né, ou validar aquilo, né, dependendo do que for, né? Ou pelo menos entender qual é a sugestão, né? Vou dar um outro exemplo, né? A gente tem uma ferramenta que simula ataques, né? Simula de maneira ativa, vamos colocar assim, né? Uma das coisas que a gente está usando se a gente está caminhando com um ataque e eu paro em uma determinada técnica que não funcionou, eu, com base nos passos que eu dei atrás e que funcionaram, qual é que a IA me sugere que eu dê para frente? Então, assim, de uma certa maneira, você poderia ter uma pessoa fazendo essa análise, mas agora você tem uma pessoa que, cara, talvez ele vai pegar ali um conjunto de opções e vai só, não, faz aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, ou deixar a IA embora e ver até onde ela vai, né? Então, essa questão da potencialização do recurso, eu acho que ela é um dos ganhos que a IA tem, porque afinal de contas ela precisa se pagar, né? Ninguém vai usar a IA se esse negócio não gerar algum benefício, né? E no caso o benefício é produtividade. Então você, cara, vai ter uma pessoa ali com um poder gigantesco atrás, que é a da IA, né?
É muito mais, assim, de repente uma analogia que a gente pode fazer, né? Por exemplo, você, sem o seu celular, né, é menos inteligente do que você com o seu celular na mão. Cara, meia hora atrás, quando nós chegamos aqui no estúdio para gravar, fui tomar um café e esqueci o celular aqui na bancada. Eu tava a 20 metros do celular e começou a me dar alergia. Vai, caramba, meu celular, eu tive que vir para cá pegar o celular. Esse é o nível de dependência que a gente chega na tecnologia. Pois é, hoje, então né? a gente com o celular na mão, sem ar, sem nada. O nosso nível de produtividade ele é infinitamente superior, né? Não tem comparação. Então a IA, como uma ferramenta de trabalho, ela vai dar o mesmo potencial de ganho para qualquer pessoa que estiver usando, né? A pessoa que está usando a IA da maneira correta, e aí eu acho que no mercado não vai sobrar ninguém que não esteja usando, Alan. Quem Perfeito. não estiver usando, Perfeito. Vai sair. Mas vamos lá, nem tudo são flores. A gente tem coisas acontecendo com o uso de IA que são absolutamente assustadoras, parecem coisas de filme de ficção científica. Como, por exemplo, o uso de IA para os famosos deepfakes, né? Eu posso, como golpes que têm sido aplicados, aí a gente sabe disso, né? A pessoa liga para você e te pede para tirar uma foto do seu rosto, dizendo que é um processo de autenticação de segurança, e as pessoas acabam caindo nisso, e quando percebem, o rosto dessas pessoas está em filmes envolvendo coisas até como pedofilia, coisas muito complicadas que aí são utilizadas para chantagem e querer resgate, coisas do tipo, né? Como é que a gente vai lidar com isso, cara? Como é que a gente vai conseguir identificar o que é fake, o que não é? Isso é um problema sério, tá, Alan? Assim, hoje a gente já tem ferramentas que conseguem pegar vários vídeos seus e colocar como se fosse, vamos colocar de uma maneira bastante leiga para o pessoal entender, como se fosse montar um filtro de Instagram, mas que é um filtro que vai colocar o rosto de outra pessoa na sua frente, mapeia o seu rosto, então aprende, pisca, não é aquele negócio robotizado, sabe, que é uma máscara na sua frente. Ele basicamente copia suas expressões faciais e passa isso para o modelo que ele aprendeu. Deixa eu incluir um exemplo muito concreto de como isso funciona. Não sei se você ficou sabendo, há algumas semanas atrás o pessoal ia promover uma pessoa da área de operações. E essa promoção foi à distância, porque a pessoa trabalha fora da matriz, e aí fizeram uma reunião no Zoom para comunicar da promoção. Pô, você foi promovido, parabéns, não sei o quê. Mas antes de comunicar a promoção, eles fizeram um deepfake meu na reunião, dando o maior esporro no cara. Velho, você não tá entregando, pô, o negócio tá complicado e tal. O cara suava frio, e aí depois entregaram, que era uma brincadeira, etc e tal. Então é disso que a gente tá falando. É exatamente isso. E não só a imagem, como a voz, tá? Então o nível de realismo que a gente tem hoje em dia disponível é gigantesco, tá? E isso é um problema, né? Um problema sério, porque se a gente consegue simular isso ao vivo, imagina o que você não consegue offline, né? De você gerar um vídeo, gerar uma imagem, né? E as próprias IAs, hoje em dia você pega, cara, um software de edição de imagem, Alan, você fala assim, cara, monta aqui com essa foto do Alan, eu quero que tire a caneta da mão dele, coloca uma cerveja na mão dele, eu quero que tire essa mesa aqui do podcast, coloca ali numa mesa de bar. Uma ferramenta de produtividade, que é uma ferramenta, um CorelDRAW da vida, e eles vão fazendo isso, cara. Então, assim, o nível de profissionalismo, digamos assim, que a gente atingiu, que essas ferramentas têm para poder entender uma sentença, processar e colocar isso dentro de um ambiente que é dinâmico, né? Pode ser a sua foto, pode ser a minha, pode ser de outra pessoa, pode ser um outro cenário, né? E conseguir processar isso. Antigamente eu lembro, a gente preciso recortar aqui a foto do cara na ferramenta. Só para você recortar em volta assim, tirar o fundo, já era uma trabalheira. Hoje em dia isso está tudo automatizado, né? Então tem algumas IAs que estão colocando algum tipo de assinatura quando elas fazem alguma modificação, né? Então esse pode ser um caminho, tá? Mas é óbvio que do mesmo jeito que tem gente que vai colocar uma assinatura porque quer que saiba que aquilo ali é gerado por um IA, vai ter gente que vai fazer questão de esconder. Exatamente. Então isso é um problema gravíssimo. E aí qual que é o pior, né, Alan? Vou pegar o exemplo brasileiro, né? Eu sempre falo que no Brasil 1% dos problemas que a gente tem é hacker. 99% é o nosso estelionatário
Eu falo que é o hacker cachorro caramelo. É um estelionatário que antes estava cometendo algum tipo de estelionato aí no mundo normal, tradicional. Aí o cara aprende que tem um esquema para fazer via internet, aí ele começa a fazer, né? Essa galera tá lá ainda, né? A gente chama do o kit bico. Compra lá um esquema, faz aqui, uma credencial ali, né? Vai lá, cria uma conta no banco, tira um empréstimo. Ainda está nesse mundo, né? Não é que esses caras chegarem nesse mundo de deepfake e extorsão, esse tipo de coisa, cara, vai ser um problema sério. Tá? Assustador. Então, porque a tendência é sempre que isso se popularize, né? Se popularize e fique cada vez mais fácil de usar. Se antigamente tinha que ter um cara que era super expert em tecnologia de informação para poder construir isso. Hoje você já tem ferramentas que montam para você, você não precisa saber, né? Então, assim, é um prognóstico preocupante que a gente tem aí para frente. E mudando um pouco, mas não muito, o rumo, quero falar de uma outra coisa que eu acho que é bastante preocupante aí para frente. 2023 foi o ano que a gente viu renascer o conceito, né, a filosofia, a ideia do famoso hacktivismo. Né? A gente teve aí a guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente sabe que a Rússia é extremamente atuante, né, nesse mundo de cibersegurança e cyberfraudes, né? E aí isso intensificou com a guerra de Israel, com a questão do Israel e Hamas, chegando ao ponto de algumas semanas atrás também grupos de hackers internacionais anunciarem publicamente que iriam atacar de maneira organizada, sistematizada e maciça países que estivessem de alguma maneira conectados com um dos lados. Esse lado era Israel ou Hamas, enfim, aí existem exércitos dos dois lados, né? Inclusive o Brasil foi alvo de uma dessas ameaças, né? Você acha que isso vai de alguma maneira se intensificar? E mais, como é que isso impacta? Porque assim, à medida em que eu tenho um exército de hackers atacando o Brasil como um todo, se eu sou uma empresa que estou dentro desse cyberespaço aqui, pô, isso pode me afetar de alguma maneira. Como é que você enxerga isso? Alan, eu enxergo isso de duas maneiras, tá? Primeiro, eu acho que isso vai se intensificar, ponto, né? E aí tem duas questões, né? O hacktivismo, ele sempre existiu. Então, sempre que tem alguma polêmica, então pode ser algum evento relacionado a meio ambiente, aí o cara vai atacar a indústria petroleira. Se for um ambiente relacionado ao agronegócio, o cara vai atacar o agronegócio. Então, o hacktivismo, ele sempre esteve presente, tá? E eu acredito que isso não vai mudar, tá? Assim como também a questão do cybercrime não vai mudar. Eu falo que o cybercrime só vai deixar de existir se a criptomoeda deixar de existir também por conta da facilidade de você promover essas transações sem uma jurisdição, sem um país, sem nada. Né? E o hacktivismo, só para fazer um adendo, né, me parece que é uma forma ativa, né, de ataque, que ela é até mais preocupante do que aquela da indústria de hackers que visam retorno financeiro. Porque esses caras, o que os move é algo muito maior do que só o dinheiro. Ele não vai te cobrar exatamente, eles são movidos pela vontade de fazer prevalecer a sua visão de mundo, enfim, e isso faz com que os caras não tenham nada a perder, né? O hacker profissional, ele está fazendo aquilo porque ele quer monetizar o seu dinheiro. Agora, esse tipo de atividade dos hacktivistas, ela não tem nada a perder. Ela quer te tirar do negócio. Te tirar do cenário, né? Então, com certeza, é muito mais perigoso porque ele não está movimentando, assim, a motivação dele não é financeira, a motivação dele é política, né? Agora, dentro desse cenário de guerra, né, e tal, da geopolítica, né, tem um outro movimento que eu acho que é muito preocupante e quanto mais tempo esse esforço de guerra permanece, eu acho que mais próximo a gente chega de um ponto desse, que são as questões de ataques à cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, você tem, quando estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, você teve um grupo de pessoas que deixou de comprar produtos, né, de cibersegurança com origem na Rússia por uma questão política. Não, eu sou a favor da Ucrânia e como eu quero, né, ajudar a Ucrânia, eu não vou mais comprar um produto XPTO porque tem algum envolvimento com a Rússia. Então você tem esses caras que deixaram de comprar um boicote político, mas você tem o cara que está preocupado também com a parte da segurança. Pô, beleza, eu tenho aqui uma solução de segurança que tem acesso ao meu ambiente inteiro e tem a possibilidade de que exista alguma conexão com a Rússia.
Então o cara, opa, pode virar um risco de segurança e aí o cara deixa de usar esse produto, né? Então tem essa questão da geopolítica em relação ao uso ou não dos produtos, que eu acho que em 2024 a gente começa a se preocupar mais, tá? Por quê? Você tem a Rússia com a Ucrânia, você tem Hamas com Israel, você tem agora a Venezuela com a Guiana, e aí a gente tem várias questões que estão nesse cenário, e, por exemplo, China com Taiwan, né? Taiwan... E numa escala maior, isso se transforma num conflito China e Estados Unidos. China e Estados Unidos. Existem estudiosos, enfim, que dizem que hoje nós não estamos na Guerra Fria, nós estamos na paz quente. Porque quando a gente fala de cadeia de suprimentos, né? Quando a gente, por exemplo, na pandemia, você comprava um servidor, demorava 6 meses, porque teve um problema de fabricação de semicondutores, né? Não tinha chip. Teve carro no Brasil vindo sem multimídia, porque não tinha como o cara botar multimídia, que não tinha chip no mercado. Aí você pega, por exemplo, lá Taiwan, fabrica, sei lá, 90% dos chips do mundo, né? Tem presença militar americana lá dentro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos sancionam Taiwan para que ela não repasse tecnologia de semicondutores para a China. E a China, eu estava dando uma olhada esses dias, né, desde 2020, aparentemente eles gastam mais dinheiro importando semicondutores do que petróleo. Então, cara, imagina se estoura um negócio desse lá, tipo, que afeta afeta o planeta afeta o planeta inteiro. Então, essa questão da geopolítica, eu vejo com muita preocupação essa questão da cadeia de suprimentos, né? Então, se a pandemia já deu uma estragada na cadeia de suprimentos, você imagina um conflito em larga escala, o que vai fazer, né? E aí tem uma outra coisa também que eu sempre lembro, que a gente falou do hackativismo, né? Mas a gente ainda não voltou a ver um cyberataque movido por um Estado, um país como Israel, como Estados Unidos e tal. Da última vez que isso aconteceu, que a gente tem notícia... Pelo menos não abertamente, né? Não abertamente. Foi com o Stuxnet, que foi um vírus que infectava as centrífugas de urânio do Irã. A centrífuga fica dentro de uma usina militar, né? Uma instalação militar, desconectada da internet. Então os caras tiveram que desenvolver um malware que iria infectar o arquivo do projeto daquela centrífuga para infectar alguma pessoa que eventualmente trabalhava naquela planta, para esse cara levar esse malware lá para dentro com um pendrive, para se ele espetasse, tentar infectar a planta. No final os caras conseguiram, né? E aí esse malware ele escondia o RPM da centrífuga. Então quem estava lá no sistema supervisório olhando achava que estava rodando no RPM normal, mas no hardware ele fazia o hardware acelerar, desacelerar, acelerar, desacelerar, que aí diminuía a saída de urânio enriquecido e por tabela ainda quebrava a centrífuga depois de algum tempo. Ou seja, ao invés deles chegarem lá e simplesmente quebrarem a centrífuga, que ia ficar óbvio que tinha alguma coisa acontecendo, eles ainda conseguiram uma maneira de disfarçar isso, né? E aí quando você olha esse caso do Stuxnet, né, não foi só um esforço de cibersegurança. Uhum. Você teve um grande esforço de inteligência. Qual é a centrífuga? Qual a versão que esse cara roda? Onde é que esse troço está? Depois, um esforço militar mesmo, de logística, eu imagino, para conseguir pegar uma centrífuga dessa que não vende na internet, não vende na esquina, para depois alguém produzir uma parada, né, para poder, né, quebrar a centrífuga. Então foi um ataque que até hoje, a gente supõe que foi Estados Unidos e Israel, né, mas até hoje você não sabe exatamente quem fez, de onde veio. Foi um ataque, até hoje, sui generis. Nunca teve nada parecido antes e nem depois desse ataque, né? E foi um ataque de cyber que envolveu outras disciplinas militares, vamos dizer assim, né? Cara, a gente tem Rússia, você falou, os caras têm capacidade fenomenal. A gente tem China também, que tem uma grande capacidade. Israel tem uma grande capacidade. Coreia do Norte, o próprio Irã. São todos países que têm uma baita capacidade. Então eu fico imaginando assim, a gente tem o hackativismo, mas o hackativismo sempre existiu, vai continuar existindo. Cara, só que são ataques mais tradicionais. Esse tipo de ataque do Stuxnet, que criou um capítulo novo em cibersegurança, depois desse ataque você passou a ter preocupação com o OT.
empresas para vender segurança para... Sim, até porque do mesmo jeito que você faz um ataque para minar uma usina enriquecedora de urânio, você pode fazer um ataque para comprometer a infraestrutura de energia elétrica de um país. Exatamente. Só que veio depois dos Stuxnets, essa preocupação generalizada, né? Então você vê que foi um ataque que ele foi tão inovador que ele criou um capítulo à parte mesmo. Então, assim, eu acredito que cedo ou tarde a gente vai ver algo que é específico também desse caso. E não vai ser, eu acho que, um ataque de negação de serviço que vai diminuir, tirar o país da internet, porque um ataque muito grande desse gera um efeito colateral para vários outros países que não tem nada a ver com história. E eu acredito que esse ator, ele não ia querer, né? Porra, não, fui eu que quebrei a internet no mundo inteiro. Acho que não veria o caso, né? Mas eu acredito que em 2024 a gente vai ver, cara, um Stuxnet 2.0 aí em alguma frente aí dessas de conflito e nesse militar. ponto que você falou de cadeia de suprimento, interrupção das cadeias de suprimento, muitas vezes impulsionada pelo hacktivismo, tem uma questão que eu acho que pouca gente está enxergando, mas que não necessariamente está conectada com cibersegurança, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. O que está acontecendo hoje é um movimento que o mercado tem chamado de nearshoring ou de reshoring, né? Ou seja, eu produzo um negócio na China, outro na Índia, outro em Taiwan, e aí as cadeias de suprimento são interrompidas, eu não consigo fazer isso chegar na minha fábrica na América do Norte, por exemplo, ou na Europa para produzir, e portanto, muitas empresas estão buscando trazer esses fornecedores da cadeia de suprimentos para próximo, né? Uhum. E nesse sentido, o Brasil tem um potencial que, se for inteligentemente aproveitado, pode mudar o nosso status, né? Porque o Brasil tem algumas características. Em primeiro lugar, a gente tem uma população nessa área de tecnologia, e não só, em outras áreas também, que é relativamente bem educada, bem formada, bem treinada, tem muito a evoluir ainda, mas o fato é que nós temos. O Brasil tem proximidade com os dois mercados, com a Europa e com os Estados Unidos, e o Brasil tem um negócio que é fundamental nesse quesito, né, principalmente falando dessa ideia de hacktivismo, que é uma neutralidade histórica, né, que alguns depoimentos aí de algumas figuras públicas têm tentado estragar essa nossa neutralidade, mas nesse caso a neutralidade ela é positiva, porque nos tira do espectro de alvos, o que facilita a nossa inserção nessa cadeia produtiva de escopo global, passando por esse movimento de nearshoring e reshoring. Acho que vale a pena a gente estar ligado nisso, que isso é uma oportunidade bastante significativa. Com certeza, né? E de cadeia de suprimentos tem um outro aspecto também, né? Que é aquele onde, vamos pegar esses casos de hacktivismo, ou seja lá o que for. Teve um caso importante, né, alguns anos atrás, que você teve vários órgãos do governo americano invadidos através de uma empresa que fazia monitoramento de rede, de servidores, de aplicações e tudo mais, né? O que os caras fizeram? Eles invadiram essa empresa, esse provedor de serviço, digamos assim, conseguiram chegar no repositório do código dos caras, adicionaram uma parte do código a esse repositório que ia ser lançado no futuro próximo e ficaram sentados esperando. Quer dizer, ao invés de eu tentar invadir um por um, 10 órgãos de Estado, na hora que esses 10 órgãos de Estado começaram a subir a release novo daquele software, automaticamente, junto com a release, subiu um backdoor. E aí o cara ganhou acesso a uma enormidade de informações. Então, tem esse outro aspecto também de cadeia de fornecimento, né? Que é preocupante, né? Com quais empresas você está... Agora você tem que se preocupar com a sua segurança e com a do cara que você está pondo dentro de casa. É uma situação que cresce em complexidade e aumenta essa pressão sobre nós, os profissionais de cibersegurança, que temos a responsabilidade, como a gente sempre diz, né, de construir essa estrada para o futuro. Kamata, foi um prazer. O tempo passou voando, né? A gente podia ficar aqui mais 2 horas falando sobre vários outros temas, né? Mas até para não também abusar da paciência dos nossos ouvintes e do pessoal que está nos assistindo, a gente vai deixar a continuação desse papo para um próximo episódio, para a gente falar de outros temas aí. Foi uma conversa muito esclarecedora. Quero te agradecer por ter estado aqui conosco e deixar o microfone aberto para sua última mensagem, o que você quiser concluir aí da tua participação. Não, só desejar aí um ótimo 2024 para todo mundo que está assistindo a gente. A gente tem que estar preparado, né, para as coisas. 2024 vai ser um ano desafiador, com certeza.
E a gente está aí, tá na área, precisando, estamos à disposição. Maravilha. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso Safe Talks, o podcast que te ajuda a construir essa estrada para o futuro. E fica ligado que nos próximos episódios a gente vai ter muito tema interessante, muito convidado interessante e tem muita novidade bacana também aí no forno para a nova temporada do Safe Talks. Então fica ligado e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.